Glória a Deus, aleluia Jesus. Vamos fazer um estudo aqui de Neemias, aleluia Jesus. Esse grande homem, né, que foi um grande líder, foi um grande intercessor de vidas e almas, ao qual o Senhor levantou, né? Porque foi um homem que se botou diante de Deus, que se colocou para orar e interceder por uma nação, por um povo, né? E então Deus viu graça e levantou como um grande líder, um grande governador, né? Que conseguiu, né, juntar o povo para fazer novamente a construção daquele muro, né? Ao qual se houve, né, por conta das guerras, por conta da rebelião, por conta, né, do povo de Israel ter virado as costas para Deus, Deus, né, permitiu que esta nação ela tivesse devastada e levada para a Babilônia. E assim aquele povo todo passou, né, 70 anos no exílio, né? E pós o exílio, então, né, quando eles retornaram pela misericórdia para Jerusalém, estava tudo, né, quebrado porque permissão de Deus. Por quê? Porque foi um povo rebelde. Nessa época o povo se rebeliou, não quis dar ouvida aos profetas do Senhor. Então Deus permitiu a devastação de toda aquela nação, né? Deixou eles ser cativos, serem presos, deixou eles passar a miséria, a fome, deixou passar a perseguição. Ele deixou, né? Porque eles não quiseram ouvir quando o Pai estava falando com eles. E assim somos nós. Quando nos rebelamos contra o Senhor, contra as vontades dele, quando a gente não dá ouvido ao que ele diz às igrejas, quando ele usa os profetas dele, a gente quer matar os profetas do Senhor, né? Mas hoje em dia, antigamente matava apedrejado, mandava prender. Hoje em dia, como que eles matam os profetas do Senhor, né? Eles tentam calar os profetas de Deus, matar na fé a todo custo, né? Então Deus, aleluia Jesus, levantou este homem, né? Que teve misericórdia de uma nação. Ele orou, intercedeu e Deus viu graça naquele homem. Vamos olhar, vamos orar. Oh, glória a Jesus. Olha só, estou até me perdendo as palavras. Mas vamos ler a palavra do Senhor. Vamos orar e vamos pedir graça ao Senhor para Ele nos abrir e nos clarear a mensagem ao qual Ele quer nos passar. Aleluia, Deus poderoso. Deus santo, poderoso, ó Deus maravilhoso, Senhor. Teu é o céu, Teu é o reino, Teu é a terra. Pela misericórdia, meu Deus, ao qual o Senhor tem me dado, a graça que o Senhor tem me dado, Senhor. Que o Senhor venha esclarecer e venha me usar, mais uma vez, diante desta palavra, para que eu consiga ter um melhor entendimento, esclarecimento do que este homem fez e como eu irei passar para os demais, no dia que o Senhor me usar novamente para entregar esta mensagem. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Oh, glória. Então, aqui no verso 1 de Neemias, primeiro, a partir do verso 1, as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês do Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susã, a fortaleza que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, acerca de Jerusalém, e disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão, em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda os consertos e as benignidades para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti de dia e de noite pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti também eu e a casa de meu pai pecamos. De todo nós corrompemos contra ti e não guardamos os teus mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo,
vos transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu. De lá o ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Glória a Deus. Então aqui, aleluia, Jesus, Neemias, né? Que era o copeiro do rei Artaxerxes, né? Aleluia, Jesus. Então esse copeiro, ele estava em Susa, a serviço do rei Artaxerxes. Ele estava lá porque aonde aquele rei ia, os seus servos, os seus súditos, eles iam com ele. Então Neemias, ele fazia parte, né, da comitiva, do comboio do rei Artaxerxes, né, porque Susa era uma das capitais. Haviam mais duas, eram três, né, províncias. Então ele estava na província, na capital de Susa, que era, né, a capital ali de inverno. Ele estava no palácio de inverno que se encontrava em Susa. Aleluia, Jesus. Então Neemias, sabendo, né, do que ocorreu, através dos seus irmãos que foram ter com ele, foram conversar, foram passar para ele, né, o que estava ocorrendo. E quando ele encontrou os seus irmãos e alguns, né, ali judeus, ele perguntou como é que estava o povo de Jerusalém. Aleluia, Jesus. Então aqui no versículo 2, que veio Hanani e meus irmãos e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam, o que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. Aleluia, Jesus. E disseram-me, o restante que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo. Por quê? Porque esses que ficaram na província, esses que estavam em Jerusalém, eles estavam passando desprezo, como aqui diz na palavra, humilhação, eram rejeitados, estavam passando fome, porque, né, ali o que eles plantavam, eles eram roubados, né, porque não tinha mais respeito na cidade, aquela grande cidade de Jerusalém, a qual muitas nações temia e tinha medo naquela época, né, por estar os seus muros derribados. Eles passaram a ser uma cidade desprotegida, passaram a ser uma cidade onde qualquer um entrava e saía, passou a ser uma cidade onde havia muitos saqueadores, onde havia muitas pessoas que uma sabotava a outra, um roubava o outro, né? Passou a ser uma cidade, aleluia, Jesus, que estava desprovida de segurança. Esta é a palavra. Eles não tinham segurança para habitar naquela cidade, porque ninguém respeitava mais a cidade, porque naquela época uma cidade, né, que sem muralha, sem proteção, era uma cidade à mercê do vandalismo, do roubo, assim, a nossa casa. Quando nós firmamos uma casa e não colocamos barreiras, não colocamos cercas, não colocamos muros, né, é uma casa que fica à mercê de ladrões, à mercê de vândalos, à mercê de pessoas de má índoles, né? Assim também é o nosso corpo espiritual. Quando a gente não está buscando, né, estar bem na presença do Senhor, fechando as brechas, o inimigo, ele entra e ele faz o que? Uma bagunça. Ele nos deixa, né, meio desorientada, nossa mente não fica bem. Quando a gente pecamos contra o Senhor, vou dar um exemplo, por exemplo, porque eu já passei por isso. A gente não acaba não se sentindo bem, vem a culpa, vem o sentimento horrível, porque a gente sabe que a gente abriu uma brecha. E quando a gente abre a brecha, o inimigo, ele entra. E o que ele faz conosco? Ele nos deixa, né? A nossa própria mente fica nos acusando. Vem um acusador de nossa alma, né? E a gente já não consegue mais se concentrar naquilo, né? Vem o arrependimento, mas ainda assim a gente tem que buscar o quê? Um conserto com Deus. A gente tem que consertar os nossos muros. A gente tem que levantar barreiras firmes. Temos que olhar para o nosso Senhor e dizer: Senhor, meu Deus, como este homem aqui fez. Me ajuda, meu Pai.
a erguer as muralhas, os muros de proteção, a afirmar os meus fundamentos, né? A restabelecer, meu Deus e meu Pai, trancas firmes, Senhor, me fortalece, meu Deus, perdoa o meu pecado, meu Deus, me ajuda a ficar firme na Tua presença, meu Pai, eu preciso do Teu alicerce, oh glória a Deus, aleluia, meu Deus, porque santo é o nome do Senhor. Não devemos fugir, né? Não devemos, que nem este povo, ele não fugiu. Eles estavam ali porque eles não tinham para onde ir. Foi estabelecido que o povo voltasse para Jerusalém, né? E todos aqueles que aceitaram, voltaram. Nessa época, olha só, eles já tinham, né? Ali, Esdras já havia estabelecido no povo de Jerusalém, né, a lei, já tinha falado, porque já era a terceira geração ali, após os 70 anos. Porque depois de 70 anos eles foram libertos, né? Caiu a Babilônia, então, né, Deus levantou o rei Ciro, então, né, veio depois o rei Xerxes, depois veio o rei... Aleluia, Jesus. Eu sei que já estava no terceiro reinado, tem um outro rei. Era o Ciro, Xerxes e agora já é no Artaxerxes. Isso. Aleluia, Jesus. Porque a gente confunde, porque os nomes são tudo meio parecido. Mas já era a terceira geração de reis, por exemplo, ali. Então já não era mais o mesmo povo que foi exiliado lá há 70 anos, porque já não era mais 70 anos. Depois de 70 anos eles foram retornar para Jerusalém. Então, quem retornou para Jerusalém depois de 70 anos eram alguns filhos e netos daqueles que tinham ido. Porém, já estava aqui, já tinha passado muito tempo, já estava quase em 140 anos aqui. Eu fiz o estudo da palavra. Então, aqui, esta geração não foi a mesma geração que foi cativa. Quando eles voltaram, eles já voltaram também com algumas características, já voltaram também com alguns costumes, babilônicos. Já vieram com algumas coisas, né, que eles trouxeram porque eles cresceram na Babilônia, eles cresceram em outras nações, então eles não tinham mais, não era que nem o primeiro povo que foi que conhecia a palavra. Porém, Esdras, quando foi levantado, né, ali, que era um escriba, foi entregue para ele, então, né, ali os mandamentos para eles passar novamente para este povo, né? Então, né, esse povo ele também tinha se envolvido com mulheres, né, estrangeiras, né, e não poderiam. Aleluia, Jesus. E então este povo eles estavam aprendendo, né, a lidar com a geração, com Deus, né? Eles não conheciam Deus como aquela outra geração conhecia. Porém, o Esdras passou os mandamentos, né? Fez a purificação, ajudou a levantar, porque ele já tinha o templo. Mas eles usavam o templo como o quê? Como se fosse, como é que se diz? Aleluia, Jesus. Eles tinham o templo de Deus, mas eles não tinham a presença de Deus no templo. Porque o templo já tinha sido refeito, edificado. Não era igual ao primeiro templo, mas já tinham feito novamente o templo, a casa do Senhor. Porém, o Senhor não estava lá porque o povo não largava das suas ações pecaminosas, não abandonava ali o seu mau caminho, né? Era um povo rebelde ainda, que tinha idolatria, né? Então ainda eles estavam buscando estabelecer e conhecer este Deus. Porém, Neemias, ele conhecia esse Deus, né? Aleluia, Jesus era um homem temente a Deus, aleluia, Deus querido. Então, né, aqui Neemias, quando ele fica sabendo que as muralhas, que os muros estão derribados, ele fica com muita tristeza e dor no seu coração. Ele é um intercessor, sabe aquela pessoa que quando alguém te conta um problema, tu quase chora? Eu sou assim. Eu era muito dura antigamente. Porém, aprendi a ter um coração tão, sei lá. Eu sempre fui na minha vida muito grossa, muito dura, porém também eu sempre fui muito assim, como é que eu vou dizer? Eu não gostava de injustiça. A rainha da injustiça, eu não gostava da injustiça. Por exemplo, uma pessoa mais velha bater numa mais nova. Uma maior, grandona, bater na escola, por exemplo. A grandona bater na menorzinha. Eu ficava furiosa. Já queria me envolver. Eu sempre fui envolvida. Nunca gostei de injustiça, né? Aleluia, Jesus, santo é o nome do Senhor. Não gosto de injustiça. Eu sempre fui, né? Eu nunca fui muito chorona. Hoje em dia, qualquer coisa eu choro.
Se eu vejo alguém chorando, eu tô chorando também. Eu não gosto de pessoa chorando, porque eu não consigo ter uma palavra de ânimo. Eu não consigo dizer uma palavra pra pessoa, mas eu consigo chorar com a pessoa, porque eu sinto a dor do outro. Eu consigo sentir o que a pessoa tá sentindo, sabe? Às vezes eu vou chorar mais que a pessoa que tá chorando. Alguém vai me contar um problema, eu não vou conseguir lidar. Não vou conseguir ter uma palavra de ânimo, mas eu vou conseguir chorar, porque eu vou sentir aquilo ali. Eu, a minha alma, ela é uma alma sensível. Glória a Deus. Então, este homem, eu me... Aleluia, Jesus. Quando eu li isso aqui, a história de Neemias, eu me identifiquei, né? Porque este homem, quando ele soube da tristeza, do desprezo, do que aquele povo estava passando, imediatamente, aleluia, Jesus, ele se colocou em oração, aleluia, por este povo. Então, e aqui ele conta que essas portas estavam queimadas a fogo, né? Aleluia, Jesus, voltando aqui na história. Então, naquela época também, era nos portões, era nas portas que eram feitos, aleluia, Jesus, os julgamentos, quando os juízes julgavam, né? Os reis. Porém, era uma cidade que havia 12 portões. Haviam 12 portões. Imagina esses portões tudo quebrado e derribado. Eles eram atacados por todos os lados. Eles não tinham segurança. Não tinha respeito, né? Porque os muros que protegiam, estabeleciam naquela época, eram os muros que estabeleciam uma certa, aleluia, Jesus, né? Um certo respeito. Então, como os muros estavam quebrados, queimados, eles eram pessoas que estavam, né, à mercê de qualquer um. Eles eram zombados, né? Eles eram saqueados. Não havia respeito. Sabe quando uma pessoa não tem respeito nem pelo outro? Assim era com aquele povo. Imagina, eles eram humilhados a todo momento, né? E então aqui Neemias, quando soube disso, ele se compadeceu, não só do seu irmão, mas por toda aquela nação. Ele não só orou pela família dele, ele não só orou pelo irmão dele, pela casa dele, mas ele orou por uma nação inteira, e assim devemos ser nós. Devemos orar por todos, porque a oração, a intercessão é algo tão poderoso e muitos estão deixando de orar, de interceder, de clamar, né? As pessoas só querem buscar as coisas deste mundo, verdadeiramente, o prazer deste mundo. As pessoas estão ficando cegas espiritualmente, porque a oração é a chave, é a bênção, é a vitória. A oração é a força. É através de uma oração que a gente consegue nos conectar com o Altíssimo, com o Senhor Celestial. Porque através da oração, Deus ele move montanhas. Através da oração ele liberta, ele cura, ele salva. Através da oração, ele perdoa. Ele nos dá uma oportunidade. Através da oração, ele faz coisas tão especiais para nós. Aleluia, Jesus. E a oração tem sido escassa. A oração tem sido deixada de lado. A intercessão pelas vidas e pelas almas. A intercessão é como uma corrente. A intercessão é como uma grande rede. E se tiver uma grande rede orando, vai uma ligando na outra, um orando pelo outro, se forma uma rede. Então, quando alguém cair, vai ter uma rede ali para segurar. Quando alguém cair, vai ter uma rede para proteger. Vai ter aquela barreira de proteção. Por quê? Porque é uma rede. Mas muitos têm deixado de buscar esse Deus. Muitos têm deixado de orar, de interceder pelas vidas. E assim muitos têm sido ceifados e levados e arrastados para o abismo escuro. Quantas almas e vidas estão passando por humilhação, tristeza, angústia. Quantas almas estão tirando suas vidas. Quantas pessoas estão à mercê de Satanás, do acusador de nossa alma. Quantos estão à mercê do mundo espiritual ali na parte, né, de legiões, potestade.
principados, eles não cessam, eles não cansam. Eles trabalham lá tudo unido, lá junto, para destruir as almas e as vidas. Mas o povo de Deus está deixando de orar, de jejuar, de clamar, de interceder, de vigiar. Vigia, vigia, sentinela. Vigia. Ah, Senhor, nos ajuda a manter os nossos muros fortes, meu Pai. Oh, meu Deus, nos dá graça para vencer, meu Pai. Aleluia, Senhor. E eu não consigo não me emocionar, porque é difícil a gente ser forte a todo instante, mas temos que firmar os nossos fundamentos. Temos que nos aprofundar na raiz do Senhor. Temos que ser uma árvore forte, com raízes profundas. Vai ter coisas que vai nos machucar, que vai doer. Vai ter muito ataque do inimigo contra as nossas paredes, contra os nossos muros. Mas se nós estivermos firme e forte, com os alicerces profundos na presença de Deus, oh meu Pai, os nossos muros permanecerão firme e forte. Continuarão com barreiras de fogo para nos proteger. Oh, glória a Deus. Vamos voltar para a palavra. Aleluia, Jesus. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei. Aleluia, Jesus. Era um homem ao qual tinha um sentimento, né, de intercessão. Era um homem ao qual sentia a dor do próximo. Era um homem que conseguia sentir a tristeza que o outro estava sentindo, que não orou de boca para fora, não jejuou por jejuar. Aleluia, Jesus. Meu Deus, ele assentou, chorou, lamentou por alguns dias e estive jejuando e orando perante a Deus. Então esse homem, ele jejuou, orou, intercedeu, né? Porque é o que nós devemos fazer. Às vezes a gente não consegue ajudar alguém com valores, com uma ajuda física, mas a gente consegue ajudar alguém numa oração, numa intercessão, num jejum, né? A gente consegue fazer isso por alguém. Às vezes é o que a pessoa precisa. A força que a pessoa precisa, às vezes não é neste mundo físico, mas sim no mundo espiritual. Para Deus ajudar essa pessoa a combater, para Deus ajudar essa pessoa a lutar, dar força para este soldado, né? Buscar estratégia para ele. Se nós conseguirmos ajudar alguém em oração, em jejum, intercessão, nós estaremos fazendo grandes coisas por essa pessoa. Porque às vezes a pessoa não precisa de algo físico, mas ela precisa de algo espiritual. Ela precisa da força que vem do alto, porque a força que vem do alto, inimigo nenhum vai conseguir acabar, destruir ou derrubar esta pessoa. Porque o Senhor é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, né? Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, da aflição. Ele que é o nosso Salvador, Ele é o nosso intercessor, né? Jesus Cristo. É Ele que está lá intercedendo por nós diante ao Pai, é o nosso justo juiz. Aleluia, diante do acusador. Ele nos enviou o Espírito Santo dele para interceder por nós com gemidos inexprimíveis, para que nós consigamos vencer as hostes malignas. Ele está lá, contando ao Pai, levando as nossas orações, levando a nossa intercessão, e é isso que nós temos que olhar. Aleluia, Deus querido, Deus santo. É difícil, sabe? A gente abre uma palavra, a gente sente a presença do Senhor. A gente vê quanto Deus quer falar conosco através de uma palavra. E a palavra dele. Aleluia. Aleluia, Deus querido. Obrigado, Senhor. Então, aleluia, Jesus. Então ele diz essas palavras em oração. Escuta a oração deste homem. Aleluia. Senhor.
mas é que ele age, Senhor. Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Oh, Deus poderoso. Esteja então atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti de dia e de noite pelos filhos de Israel, teus servos. Aleluia, Jesus. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, glória a Deus, que pecamos contra ti também, eu e a casa de meu pai pecamos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Primeiramente ele fala, Deus grande e terrível. Porque ele reconhece que Deus ele é grande. Deus ele é soberano em todas as coisas. Que Deus é quem deixou o povo passar por essa situação. E por que o povo passou por essa situação? Porque eles não deram ouvido à palavra de Deus. E ele sabia que nenhum homem poderia mudar a situação deste povo, dessa nação. Somente o Deus do céu. E ele fala, Deus grande e terrível. Porque nós temos que entender que o nosso Deus ele é amor. Mas ele também é fogo consumidor. O nosso Deus é justiça. Então ele vai julgar todas as nossas ações, nossas causas. Porque ele é justo. Né? Então nós temos que entender que o Deus grande e terrível, nós temos que amar ele independente da situação. Se nós estamos numa situação boa ou numa situação ruim. Porque ele é Deus. É como aquele louvor, se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, é Deus também. Né? Se Deus curar, ele curou. Se ele não curar, ele não curou também. Ele é Deus. Se Deus deixar eu passar numa situação difícil, ele é Deus. Eu não posso murmurar e reclamar. Porque ele é Deus acima de todas as coisas. Ele é Deus no bom, no ruim. Ele é Deus. Ele é o nosso Senhor. Ele é magnífico em suas ações. Ele sabe o porquê de todas as coisas. E ele é como um grande pai que está orientando seus filhos, né? Muitas vezes a gente está orientando nossos filhos, não faz, não faz, não faz. Eles dão ouvido, muitas vezes não dão. Então nós temos que partir para uma varada. Temos que partir para colocar por um castigo. E assim era este povo. Por quê? Porque não deram ouvido ao Senhor. Então ele sabe que Deus ele é grande, poderoso, mas ele também é um Deus que quando coloca as mãos, quem vai tirar as mãos de Deus sobre nós? Quando nós começarmos a não ouvir o que ele diz. Se ele ainda está nos puxando a orelha porque ele nos ama. Aleluia, Jesus, santo é o nome do Senhor. Louvado e exaltado seja Deus. Deus grande e terrível, sim. Porque nós temos que entender que ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Pai celestial. E nós devemos honrar ele. Nós somos servos dele. Muitas vezes a gente quer ser maior que Deus. Ele manda nós fazer algo que a gente não quer. Até quando fecharemos os ouvidos, os olhos, para o que Deus tem falado e mostrado para nós? Né? Agora me vem um pensamento aqui, aleluia Jesus. Não é meu este pensamento, aleluia Jesus, mas me recordei. Eu assisti num vídeo de alguém que falou: Deus pode nos livrar de Satanás, pode nos livrar de uma doença, pode nos livrar de muitas coisas. Mas quem nos livrará da ira de Deus? Quem vai nos livrar da ira do Senhor? E se Deus ele se irá contra nós, é porque nós estamos se rebelando contra ele. Porque ele não nos cobra, ele não se ira contra nós à toa. Sim, porque nós estamos fazendo algo errado. E se nós estamos fazendo algo errado, é porque nós queremos, né, por falta de conselho do Senhor. Porque ele nos orienta, ele nos avisa, ele tenta para que nós não venhamos pecar. Não venhamos cair em tentação. Ele nos orienta, ele nos ajuda, ele envia ajuda. Mas nós somos o quê? Rebelde. Então ele deixa, a mão dele pesa, o laço pega, e depois a gente fica como? Triste, aflito, né? Por quê? Por falta de conselho do Senhor,
Não, por rebeldia. Então, por isso que esse povo estava passando por tudo isso. Aleluia, Jesus. Então, aqui Neemias, ele faz uma confissão de pecados. Né? Ele pede perdão, pede, né, para Deus perdoar os pecados dele e de toda a nação. E de seus pais que pecaram também. Então, ele faz uma confissão geral dos pecados atuais e dos pecados passados. Aleluia, Jesus. Dos pecados que o meu pai fizera também. Aleluia, Deus eterno. Porque às vezes a gente carrega maldições. Quem sabe que, né, visita 4 gerações, né? Tanto maldições quanto bênçãos, né? Nós temos 4 gerações que serão visitadas. Então, se nós não orar a Deus, não interceder a Deus, para que Deus venha repreender, venha perdoar os pecados que nós cometemos, que os nossos pais cometeram, que os nossos avós cometeram, né? Já pedimos pecado pela geração futura também. Temos que pedir para Deus ele quebrar as maldições sobre nossa vida, sobre nossa família. Oh, meu Deus, visita, meu Pai, a nossa geração futura, para que não venha pecar, meu Deus. Oh, Deus eterno, Deus maravilhoso. Então, Deus ele nos dá a oportunidade neste tempo, nesta hora, para intercedermos e pedirmos perdão pelos pecados, tanto os atuais quanto os futuros. Aleluia, Jesus, quanto os passados também. Então, Deus viu graça neste homem, aleluia, Jesus, que foi um grande intercessor. Ele levantou Neemias como um grande governador. Deus, ele perdoou o pecado dessa nação. Aleluia, Jesus. Porque este homem foi um intercessor de vidas e almas. Então, uma oração, ela tem os seus efeitos, tem o seu grande valor. A oração é um valor, né? A oração realmente é uma chave que abre o caminho para a salvação, para a mudança, né? É uma chave que abre portas, é a oração. Oh, glória a Deus, aleluia. Não deixe de orar, não deixe de interceder, continue a buscar esse Deus, né? Que está pronto para nos atender quando verdadeiramente nos arrependermos, nos colocarmos em oração e buscarmos a face desse Deus Altíssimo. Que Deus ele venha falar mais no coração de todos nós, porque essa palavra era linda, uma palavra magnífica, a qual Ele deixou para nós como exemplo. Este grande homem, esse grande intercessor, este grande líder, porque se nós lemos esse livro, quem já leu, sabe que é um livro encantador. É um livro, aleluia, Jesus, de como nós aprendemos a sermos pessoas, sermos líderes, sermos liderados, de como trabalharmos em equipe, porque Deus ele não trabalha com a desunião. Ele levantou este homem conseguiu, através do Espírito Santo de Deus, através do Senhor, reunir toda aquela nação para trabalhar juntas. E juntos eles levantaram um grande muro e reestabeleceram a segurança daquela cidade. Mas foi através do Senhor que deu graça para este homem, deu sabedoria para este homem e usou este homem em toda a sua plenitude, ao qual ele se apresentou para Deus para servir. E então ele serviu com magnitude e ele fez o que o Senhor, né, estabeleceu. Deus ele proveu tudo para este homem, pela misericórdia. Este homem foi um grande líder, um grande governador, um grande intercessor, e é um homem ao qual nós todos deveríamos nos espelhar, tomar por exemplo. Assim como Jesus, deveremos discorrer todo este livro e ver os grandes líderes ao qual o Senhor levantou e tomar, por exemplo, como Moisés, como José, né, como aleluia, Jesus, como Josué também, aleluia, Deus eterno, Neemias. Temos que aprender a ser como estes homens, como essas mulheres que tem aqui, como também a Esther, que foi uma grande intercessora, que ajudou a sua nação, seu povo, como também, aleluia, Jesus, santo é o nome do Senhor. Outros que também descorreram, outros também que foram grandes, né? Que são pequenos, mas Deus tornou eles grandes, né? Porque Deus pegou ali
os que não são para confundir os que são. Se você olhar o livro, é sempre assim. Chegou a Esther, que era uma órfã de pai e mãe, que era cuidada pelo tio, tornou ela rainha, de plebeia se tornou rainha. Aleluia, Jesus. Pegou ali Josué também. Aleluia, Jesus, que era um homem. Aleluia, Jesus, que também pegou Moisés. Moisés ainda cresceu no palácio, mas depois já não estava. Mas levantou Josué. Pegou ali, aleluia, Jesus, né? Glória a Deus, aleluia, Deus eterno. Transformou também, aleluia, Jesus num grande governador, não é? José, aleluia, estou confundindo, é Josué e José. José, né, transformou num grande governador, né, do Egito, né, mesmo ele sendo desprezado pela família, pelos seus irmãos, sendo vendido como escravo, estando numa cadeia física, mas, né, Deus abriu horizontes e abriu para ele o governo do Egito, aleluia, Deus eterno. Levantou Neemias, que era apenas o copeiro, era apenas aquele que bebia ali antes do rei, que botava sua vida em risco todos os dias, poderia estar envenenado, naquela época envenenava muitos alimentos, né? Então ele, né, Deus levantou como um grande governador, líder de uma nação. Deus, ele pega os que não são para confundir os que são. Olha Davi, o menor da casa, Deus levantou como um grande rei. Oh, glória a Deus, é tantos exemplos que a gente fica encantado. Então não nos tornemos pequenos, não vamos achar que nós não somos nada, porque Deus levanta aqueles que acham que não são para confundir aqueles que são. Te coloque na presença do Senhor. Busque. E é Ele que vai te capacitar. Senhor, que o Senhor nos capacite a sermos grandes. Não nessa terra, mas que venhamos ser, meu Deus e meu Pai, espiritualmente, pessoas firmes na Tua presença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, recebemos esta palavra. Amém.